quem não me conhece, eu sou a Tatiana Pessoa e hoje o nosso papo vai ser sobre confiança. Então, e como a confiança, como a presença da confiança, ela influencia o consumidor e como ela acelera o aumento das vendas. Esse é o principal mote da nossa empresa e é o mote do nosso papo hoje, beleza? Antes de começar o momento dos agradecimentos, eu quero fazer um agradecimento muito especial para a equipe VTEX, para a Alessandra e para a Fabiana em especial, nossas parceiras, e que nos apoiaram para a realização desse webinar. Eu também quero agradecer muito à equipe do E-Commerce News, ao pessoal do Bate-Papo de E-Commerce aqui de Campinas, à equipe da Profit e ao pessoal da Universidade de Buscapé, que nos apoiaram e nos deram maior ajuda com relação à divulgação. Muito obrigada, pessoal. E, principalmente, eu também quero agradecer a todos vocês que estão nessa quinta-feira aqui com a gente para conversar, para conhecer um pouco mais sobre confiança no e-commerce e para conhecer um pouquinho mais sobre Trustbox. Bora lá, vamos lá. Para começar, resumidamente, eu sou a Tatiana Pessoa, CEO do Trustbox. A Trustbox é uma ferramenta que soluciona o problema real do mercado, a geração de confiança. Deixa eu passar para vocês meu slide. Vamos lá. Eu sou publicitária, eu sou empreendedora digital e gosto muito, 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 muito de trabalhar com startup. Eu já trabalhei, já participei de algumas iniciativas de empreendedorismo e eu sou mentora também de algumas startups dessa área de tecnologia. Eu também trabalhei muito com a área de marketing para startup, já atuei também no mercado de B2B, gerenciando e produzindo a parte de offline e online de campanhas, principalmente em redes sociais. Eu aprendi muito nesse tempo todo sobre crowdsourcing, inteligência coletiva e Big Data. Mas hoje o nosso papo é outro. Hoje o nosso papo é com relação à confiança. Então, claro. Pessoal, o que é confiança hoje em dia? Como que a gente sente a confiança presente no dia a dia e nosso dia a dia web? Não faz muito tempo, mas a gente já parece já uma eternidade, se a gente for parar para pensar, que a gente sente que a confiança é algo que convive com a gente no dia a dia. Se a gente antigamente a gente precisava conhecer uma pessoa presencialmente para a gente sentir confiança nela. A gente precisava conversar com essa pessoa, manter uma certa relação de empatia, de simpatia, de pelo menos de pensar e gostar das mesmas coisas com essa pessoa. Algo que está, na verdade, produzido, que foi feito com alguma intenção. Eu não sei se vocês conseguem identificar isso no dia a dia de vocês, mas não sei se vocês percebem como as pessoas têm deixado de lado de dar importância para o que é planejado, porque é assim direcionado a vender e tem confiado muito mais no que é genuíno, não é verdade? Se vocês hoje, quando você precisa e você conta sempre com a opinião dos seus amigos de Facebook, dos tweets do seu tio, das fotos no Instagram e daquelas fotos daquela amiga sua de Pilates, das recomendações, principalmente de pessoas reais e que se parecem e pensam como você. A verdade, pessoal, é que as experiências, felizes ou não, das pessoas que você conhece e até mesmo que você não conhece,
ela que faz, na verdade, ela que influencia totalmente o momento em que você vai dizer sim na compra online. E não é só eu que digo, viu, gente? Eu conheço várias pesquisas sobre confiança do consumidor, tem várias por aí na web. Mas uma que me chama muita atenção sempre é a que diz que 71% dos consumidores que compram online confiam mais em uma loja virtual se ela tem opiniões de clientes reais. E tem mais. Tem uma outra pesquisa que afirma que 67% dos clientes digitais, eles acreditam muito mais em lojas virtuais que possuem opiniões negativas e positivas misturadas. Eles levam em consideração aquele equilíbrio em que você decide sobre se vai comprar ou não, você decide se aquelas opiniões realmente são impactantes e se elas vão influenciar no clicar ou não no botão comprar. A explicação para isso é que quem compra online hoje não está mais em busca somente de preço baixo. Pode acreditar. Ela quer conhecer a opinião de pessoas iguais e ela quer saber que é principalmente ter certeza se ela comprar aquele determinado produto, se ela vai se dar bem e se ela vai ficar feliz, tanto quanto aquela pessoa que deu a opinião que está publicada. Aqui eu coloquei no slide alguns pedacinhos sobre alguns casos que tem na web sempre, bem tranquilo. O pessoal já conhece, já que conhece o Trustbox, já assistiu às nossas palestras, ou que já apresentou, já passou por treinamento dos nossos clientes, do senhor Borelli, né? A gente sempre usa ele, né? É um caso antigo, mas como é importante, né? Como foi fundamental ter começado por essas reclamações, expor essas opiniões online. Tem várias outras, a gente colocou também o editzinho do Trustbox aqui, e a gente sempre bate naquela tecla. As pessoas, elas querem ter opiniões de pessoas reais. E aí entra a importância das lojas virtuais, elas construírem a sua reputação neste mundo, e principalmente para essas pessoas que são conectadas. Daí, de novo, a importância das lojas virtuais se preocuparem na medição, medir a percepção dos seus clientes sobre a proposta de valor que elas estão oferecendo. Gente, existe uma frase que eu gosto muito de usar, principalmente quando a gente está falando em confiança. O que se sente se é sentido. Um cliente, quando ele lê alguma opinião sobre algum determinado produto ou determinada loja, ele faz uma análise na cabeça dele e principalmente o que ele leva em consideração é esse sentimento, esse sentimento de que ela é confiável ou não. E isso é muito importante. E é isso que as lojas elas precisam principalmente medir e sentir, porque é disso que é essa proposta de valor que elas têm que é sentido pelos consumidores. E é isso que vocês têm que valorizar. A web e as redes sociais, elas estão lotadas de histórias negativas, mais infelizes, na verdade, mas existem várias histórias dos consumidores que, após eles comprarem online, eles sentiram muito a necessidade de exporem essa história para outras pessoas. Seja elas para dizer que a experiência foi perfeita, que eles adoraram, ou que foi um desastre. A verdade, gente, é que as lojas virtuais, elas precisam nesse momento, correr atrás da confiança e das opiniões de seus clientes, porque essas opiniões são esses clientes que serão os seus maiores vendedores. Vamos lá. Hoje, você já começa a identificar um número maior de e-commerces que estão trazendo para dentro, na verdade, para dentro do seu quintal, para dentro do seu e-commerce, da sua loja, o poder do comentário e das opiniões que eles têm para atrair as pessoas. E isso já está fazendo muita diferença, e os grandes do mercado já perceberam isso. Vejam os dados, gente. Então, olha só, 30% dos consumidores americanos, eles iniciam as suas pesquisas de compra online através da Amazon, em busca das opiniões e das informações. Gente, a Amazon, ela construiu todo o seu modelo de negócios, toda essa infraestrutura tão grande delas, sempre baseada na troca de experiências, nas opiniões e nas avaliações de seus clientes. Para a gente, vamos pensar, eles valorizam tanto isso dentro deles, que toda a base de negócios dele é envolvida nisso.
E os consumidores já perceberam isso. Tanto que eles utilizam principalmente ela como sendo esse termômetro de vou comprar ou não vou comprar. Muitas vezes o que acontece é que esses consumidores que pesquisaram alguma coisa na Amazon acabam não comprando na Amazon, mas eles usaram as opiniões, a relação entre essas pessoas para poder decidir se eles iam comprar ou não. A Amazon, o que ela busca principalmente é a recorrência de compra. Eu acho isso lindo, eu acho isso muito legal. Para ela, e na verdade deveria ser para todos nós do mercado de e-commerce, não existe fidelidade entre cliente e empresa. A fidelidade para a Amazon seria se um cliente comprasse apenas dentro da Amazon e simplesmente apagasse da memória todos os outros concorrentes dela. O que é praticamente impossível, né? A gente vive numa era de internet, isso não é possível. Mas a Amazon, o que ela faz? Ela trabalha principalmente para que os atuais clientes delas e os futuros, eles tenham um ambiente que favoreça e que incentive o compartilhamento de opiniões e experiências de produto. É por isso que esse estudo de 30% é tão válido. Para eles, pessoal, e deve servir de exemplo para todos nós de mercado de e-commerce, não importa o quanto inovador é um produto ou um serviço. Não importa, pode ser o produto mais simples ou mais inovador. Ouvir os clientes é muito mais importante para melhorar essa experiência e a confiança dos novos consumidores, porque isso para eles é o essencial. Um outro ponto importante é que a cada dia mais e mais consumidores estão desenvolvendo melhor um sensor, né, sobre quais são as informações e quais as lojas são realmente confiáveis. Então, a gente pode perceber que não é mais qualquer comentário ou mais qualquer opinião que faz com que as pessoas deem certo. Principalmente quando a gente fala com relação à confiança. Não adianta a gente tentar plantar informações, premiar informações para que você consiga se sobressair ou que você só publique coisas positivas sobre o seu e-commerce, porque isso acaba ferindo a confiança das pessoas. Elas acabam percebendo que tem alguma coisa errada. Ninguém é perfeito, né, gente? A gente sabe que existem vários momentos no nosso dia a dia de negócios que nem sempre a gente consegue fazer o perfeito. Mas é importante que a gente consiga resolver e que a gente consiga agir em cima desse perfeito. Então, é muito importante sobre isso. E a gente percebe também que essa busca tão voraz por mais informações já é um hábito dos consumidores, não tem como voltar. Então, não dá mais para a gente acreditar que só a gente construindo confiança através do marketing tradicional, a gente vai fazer com que os nossos novos compradores, eles se sintam à vontade em comprar. O mais engraçado, gente, é que o Google, que é uma empresa que vende e que vive de marketing também, a gente gasta dinheiro para poder anunciar com eles, ele fez um estudo bem completo, confirmando sobre essas informações que eu estou dizendo para vocês, que o marketing, que na verdade as opiniões do dia a dia dos clientes, ela tem sobressaído para o marketing tradicional. Onde tinha essa relevância, essa dependência do marketing antigamente, está diminuindo. E aos poucos, essas experiências estão ganhando, na verdade, luz em cima disso. Vejam só. Segundo o Google, os consumidores eles consultam, em média, 10,4 fontes de informação antes de fazer qualquer compra. Para vocês terem uma ideia como isso é importante, as pessoas elas param para pesquisar quase 11 fontes de informação diferentes para ter certeza sobre um produto. Então, na verdade, esse tripézinho que a gente colocou, o produto que eu quero e o preço justo, faz com que o atendimento, que a opinião, que todo o seu trabalho em cima disso seja muito importante. Então, as lojas têm que se destacar com relação a isso. Outra coisa que a gente sempre comenta é como as empresas podem investir, como elas podem, na verdade, fazer esse investimento de tempo, de recurso, com relação
a reputação e se isso compensa. Olha só, descobri pesquisando na web que existe um instituto em Nova York que chama Instituto da Reputação, para vocês verem como isso é sério. Eles têm um instituto que é uma consultoria global com sede em Nova York, e que eles dizem, eles fizeram um estudo bem completo, eles pesquisaram com mais de 55 mil consumidores do mundo todo, e eles chegaram a uma seguinte conclusão, que existe uma forte ligação entre a reputação das empresas e a disponibilidade dos consumidores em recomendar e comprar nessas lojas. E olha só, eles fizeram um slide show que eu achei muito legal para compartilhar com vocês. 55% desse grupo de pessoas que foram pesquisados, eles recomendariam uma empresa pela excelência do serviço, mais do que pelo preço ou produto. E 85% dessas pessoas pagariam até 25% a mais para ter a certeza de um atendimento superior diferenciado. Esse atendimento superior, sabe o que é? É poder contar com a pessoa, contar com pessoas que realmente opinaram e que passaram essa confiança. É muito legal. Esse slide muito legal. Depois, quem quiser, eu passo a pesquisa, eu passo o link também desse Instituto de Reputação. Tem vários materiais muito legais e que eu recomendo muito que vocês deem uma olhadinha. Bom, mas se é tão forte a necessidade dessa reputação e se é tão forte a presença da confiança para que um cliente possa comprar, como que as lojas estão trabalhando isso no dia a dia delas? Elas estão tendo benefício com isso? Elas estão conseguindo fazer com que as coisas realmente façam sentido e que elas estão tendo lucro ou que elas estão tendo aumento de venda com relação a isso? Eu separei 3 cases para vocês que eu vou passar, vou contar um pouquinho da história para quem não conhece e vocês vão ver como isso está bem legal. O primeiro deles que eu coloquei, obviamente, é da nossa querida Amazon e que ela excluiu da base de fornecedores deles, né, que trabalham com eles, a empresa de roteadores MediaBridge. Mas espera aí, o que aconteceu? Toda a história desenrolou da seguinte maneira. Havia um consumidor que deu opinião negativa no site da Amazon sobre um dos roteadores da empresa da MediaBridge. Esse consumidor, além dele ter dado a opinião negativa com relação à qualidade e ao funcionamento desse roteador, ele acusou essa empresa, a MediaBridge, de pagar para que outras pessoas que tinham comprado também esse roteador que ele diz que é ruim, que fizesse elogios apenas para aumentar as vendas dentro da Amazon. Então, quer dizer, ele estava tentando burlar, na verdade, tudo que a gente acredita de ser autêntico, de ser natural, de ser uma coisa que a pessoa realmente, o consumidor, publique a opinião dele, o comentário, a avaliação dele, naturalmente, porque ele realmente viveu uma experiência positiva com relação a isso. A empresa, a MediaBridge, ficou mordida da vida com ele e entrou em contato com esse consumidor que fez essa opinião negativa e ameaçou ele a processar ele se ele não removesse esse comentário na Amazon. E o acusou principalmente de difamação e que estava prejudicando as vendas do e-commerce. O que aconteceu? A Amazon falou assim, peraí, tem alguma coisa errada, nós trabalhamos com confiança, os nossos fornecedores aqui têm que trabalhar de acordo com as nossas regras. O que eles fizeram? Simplesmente eliminaram a mídia. Gente, de tudo isso também, que eu fui procurar depois para poder passar isso para vocês, é que em pouquíssimo tempo que tinha sido publicado esse comentário, dessa opinião desse consumidor, esse comentário foi o mais acessado nessa loja e trouxe principalmente a opinião de várias outras pessoas, vários outros consumidores que também reclamavam da qualidade do produto. As pessoas reclamavam da mesma coisa, mas no fim aquilo acabou passando. Quando chegou a gota d'água, a empresa se rebelou, só que ela se rebelou do jeito errado. E aí a Amazon caiu de pau em cima deles. Tem um outro caso também que está sempre, que eu até ouvi outro dia alguém me contando, falando para mim que esse caso era um caso armado, mas não é um caso armado, é um caso real.
que foi o da Centauro e da Netshoes, que tinha um consumidor que estava interessado em comprar um tênis, né? E viu que esse tênis tinha nas duas lojas, tanto na Centauro quanto na Netshoes, e que tinha o mesmo valor. Então, no Twitter, esse consumidor ele chamou as duas grandes para um duelo e quis saber entre elas, através de tweet em cima de tweet, o quanto ele conseguiria de desconto e com qual cliente ele fecharia, com qual loja ele fecharia. E para quem acompanhou, quem já viu, sabe que quem ganhou essa parada foi a Netshoes. Agora, por que a Netshoes ganhou essa parada? Porque ela jogou na mão do consumidor, do cara que fez o duelo, ele jogou uma proposta de valor que eles trabalham muito lá dentro da Netshoes, que é a confiança na hora da entrega. Eu coloquei até no slide aqui para vocês, um comentário do Juliano Tubino, que eu respeito muito, admiro muito o trabalho dele, e ele comentou uma matéria recentemente aí, que saiu, que eles investem muito nessa relação, na relação entre cliente e loja, e que tudo isso faz parte da proposta de valor deles, do que eles entregam para a empresa, e que isso é fundamental para que eles tenham sucesso no e-commerce. E eu acredito mesmo, gente. Eles aqui no Brasil, eles têm um trabalho muito bonito e que vale muito a pena. O outro caso, que até inclusive a gente conseguiu acompanhar, eu conheci, conversei com a Gica, foi o caso da loja Opa. A gente conseguiu conversar com a Gica e ela contou um pouco mais para a gente sobre como foi, né, esse caso. Ela comprou alguns produtos, né, para casa e depois de um tempo, né, ela percebeu que os produtos que ela comprou, a cadeira, a luminária, tudo mais, o criado mudo, tiveram problemas de funcionamento, começaram a ter problemas de desgastar. Ela ficou insatisfeita, obviamente, com a qualidade desses produtos, e o que ela fez? Ela foi, então, falar com a loja e pedir, né, ajuda para a loja. Ela pediu que fosse feita a troca, ela insistiu uma vez, insistiu duas, mandou e-mail, falou no chat, tudo mais, atendimento ao cliente, só que chegou numa hora que não deu mais. Então, de uma maneira muito educada, o que ela fez? Ela fez uma apresentação no SlideShare e ela contou tudo o que aconteceu dessa história, né, desse babado que aconteceu com ela e com a OPA. O que aconteceu? Isso caiu assim como um raio nas redes sociais. Todo mundo gosta, principalmente nas redes sociais, de saber desses casos, né? Então, foi assim, foi um estardalhaço. Para vocês terem uma ideia do tamanho, foram 50 mil pessoas que viram e que curtiram essa apresentação da Gica. E por ter acontecido tão fortemente, as pessoas ficarem tão assim interessadas nesse assunto, a marca teve que tomar uma atitude bem radical. O que aconteceu? No mesmo final de semana em que a Gica publicou essa apresentação do SlideShare, ela recebeu nada mais, nada menos que o presidente da OPA na porta da casa dela. Estava com bolo, com chá e com todos os móveis novinhos e um pedido de desculpa para ela. Mas e aí? Deu tudo certo isso? Depende. Se a marca em questão ela tiver foco no sucesso e no número de experiências felizes dos próximos clientes dela, com certeza isso foi um caso de sucesso. Agora, se ela não levou esse caso da Gica e dos outros tantos a sério, se ela não fez um trabalho, na verdade, em mudar os processos, em corrigir os problemas, investir no pós-venda, com certeza isso ainda vai acabar, né? Então, isso é bem complicado e eu achei super legal para compartilhar com vocês. Mas, não é só no e-commerce, não, que a coisa pega, não, que o bicho pega. Aí, eu publiquei para vocês alguns casos também de avaliações de clientes de outras empresas e de outros casos aí, na verdade. Um é sobre a blogueira francesa que foi multada, né, por um review negativo de um restaurante lá na França. E outro é daquela senhora que é engenheira e que foi se hospedar lá no spa, lá em Petrópolis, e que acabou também recebendo uma cartinha parecida com aquela do pessoal da Amazon, né, dos roteadores, em que o spa mandava ela se retratar, mandava ela tirar a opinião do TripAdvisor
e principalmente se ela não fizesse isso, que o bicho ia pegar para o lado dela e ia acabar sendo processada. Agora, quem perde com isso? Quem perde para não saber lidar com essas opiniões, essas avaliações de clientes? A empresa, o e-commerce, que desgasta a sua imagem, que não aprende com o erro e com a falha, né? E com essa falha. E acaba se queimando, não só com esses consumidores, mas com outros milhares de pessoas que acabam lendo isso. Porque, gente, olha só, o consumidor que passou por esse babado, ele até pode esquecer, ele até pode perdoar, mas o Google e as redes sociais não perdoam, gente. Elas hoje, tanto o Google quanto as redes sociais, são a memória do consumidor. É aquele amigo deles para poder saber sobre compra. E olha, para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar para poder saber. Os clientes compartilham sua experiência com 9 ou mais outras pessoas. Clientes com uma experiência positiva. Com uma experiência negativa, eles influenciam mais ou menos 20 pessoas. Nossa! E para uma empresa, uma marca, uma loja virtual, ter um novo cliente pode custar 5 vezes mais, muito mais, um investimento de muito mais, 5 vezes mais do que cuidar da confiança, da confiança e principalmente da fidelidade que esses clientes, os atuais clientes dela, pode ter. Então, é de se pensar. Bom, gente, mas aí me pergunto assim, e aí, Tatiana? Você contou todas essas histórias que acontecem aí sobre confiança no e-commerce, você mostrou várias pesquisas, apontou as falhas, pôs o dedo na ferida, mas como é, na verdade, na real mesmo, como que as opiniões dos meus clientes vai aumentar a minha taxa de conversão? Como é que eu vou vender mais e vou ficar ainda mais assim interessante, mais atrativo para os novos compradores? Bom, agora a gente chegou no nosso ponto. Tem alguns fatores que são indiscutíveis e que, trabalhando com os nossos clientes na Trustbox, no dia a dia, a gente vem acompanhando e vem comprovando esses pontos que eu coloquei no slide. A opinião de alguém que realmente comprou na sua loja vale muito mais que a opinião de um visitante qualquer. Pensa, gente, são as opiniões e histórias de verdade, de clientes que no dia a dia eles estão lá, eles compraram e estão comentando sobre isso. Não é qualquer pessoa que passou no site e que resolveu publicar alguma opinião. Isso não conta, gente. Conta quem realmente teve uma experiência com você, quem sabe, quem pôs o cartão de crédito, quem confiou. Esse sim conta. E é esse que você tem que valorizar. É esse que você tem que dar suas ferramentas para ele poder justamente expor essas opiniões dele e te ajudar nessa parte de conversão. A segunda, as opiniões escritas por esses clientes seus são um conteúdo fresco, são um conteúdo recente, genuíno, único, e para o Google, que adora isso, ele quer, na verdade, acompanhar e quer indexar. Para ele é tudo de bom que esses clientes seus comentem e falem sobre você ou sobre o produto, que eles coloquem o que eles pensaram, eles perguntem, e que tem alguém que está sempre respondendo essas perguntas. Isso é fresco para ele, é material que está lá, que foi material único. Eles são para eles é super legal. Então, é simples assim. Por isso, ao invés de você ficar gastando, gente, um budget absurdo, seguindo aquela velha cartilinha das mídias sociais, que todo mundo hoje usa, que é padrão, que todo mundo vai, publica no Facebook, põe no Twitter, não sei o que mais. Se diferencie, gente. Faça diferente. Traz para dentro da sua loja virtual, para a página de produto da sua loja virtual, e acompanha o dia a dia a confiança desses clientes. Vocês vão ver que de pouco em pouquinho isso vai acabar melhorando. Vocês vão acabar percebendo que a confiança de novas pessoas vai acabar despertando a confiança dessas pessoas nos seus produtos e principalmente no seu atendimento. O que você vai acabar vendo é que o seu SEO vai melhorar de pouquinho em pouquinho. Vai acompanhando. E o principal é assim,
Aproveita, gente, cada feedback, insight de quem comprou na sua loja, porque isso são pontos verdadeiros e fortes, né? Acompanhe os pontos que você está aprendendo. Coisas boas, coisas positivas, coisas negativas de dentro do seu e-commerce. Todos esses conhecimentos, eles são, na verdade, big data para vocês. Eles são inteligência de negócio. E se vocês conhecerem, se vocês conseguirem conhecer cada vez mais o que esses clientes estão falando, e se vocês conseguirem extrair dessas informações cada vez mais aquilo que é importante para vocês, vocês vão criar oportunidades de negócio para vender mais. O meu conselho sempre é, trabalha focado, trabalha principalmente na recorrência de compra e na satisfação desses seus clientes. Eu tenho certeza que vocês vão ver coisas muito legais acontecerem e a conversão vai chegar. Pode ter certeza. Bom, mas e aí, me vem sempre, todo mundo me pergunta, mas Tatiana, como é que eu minimizo? Como é que eu evito? Eu tento, assim, sumir com o fantasma que é a desconfiança. Bom, se você trabalhar com as dicas que eu dei no slide anterior, você vai estar com meio caminho andado, tenho certeza. E se você ainda mais, além disso, você ainda também trabalhar para minimizar ao máximo todos os pontos negativos do seu e-commerce, se você aproveitar para fazer todo esse fluxo de você ouvir, de você analisar, de você ver se tem algum problema, alguma coisa a ser mudado, você vai perceber que você vai crescer muito. E você vai justamente trabalhar em cima desses pontos. Humanize as relações, gente. Parece doido o que eu vou falar para vocês. Parece loucura essa afirmação. Mas ainda existe muito proprietário de e-commerce, muita gente que acredita que só possuindo um chat ou publicando diariamente algo no seu perfil social, que ele vai estar se aproximando desse cliente. Gente, tem um slogan de uma transportadora que eu vejo sempre quando eu estou indo para São Paulo, sempre na estrada eu vejo esse caminhão e ele diz exatamente, o slogan dele diz exatamente como deve ser essa humanização que eu digo para vocês. Atender para entender. Gente, empatia. Esse é o segredo. As opiniões dos seus clientes fazem isso. Um novo comprador se sente muito mais confortável porque ele se coloca no lugar do cliente e tira suas próprias conclusões. É isso que é humanização. Seja transparente. Sempre coloca as informações, as regras e as opiniões de quem comprou na sua loja. Ali, gente, bem pertinho, bem facinho para acessar, bem pertinho do botão comprar. Isso é muito importante. A sua reputação hoje é a sua moeda. Tenta se diferenciar de quem quer só resultados rápidos, gente. Faça sempre por merecer, faça sempre procurando ajudar as pessoas. Tem uma frase do Jay Baer e que eu me espelho muito nela. E eu recomendo que vocês também se espelhem e trabalhem em cima disso para que vocês consigam tirar essa desconfiança do consumidor. Se você vende algo para alguém, você tem um cliente hoje. Mas se você ajuda alguém, você tem um cliente para a vida toda. Isso é importantíssimo, pessoal. E mais, ouvir e entender os seus clientes jamais pode ser um commodity. Isso é uma verdade universal. Gente, entender o sentimento das pessoas, entender quais são as necessidades dela, por que ela está desconfiando, se colocar no lugar dela, faz toda a diferença para vocês. E vocês vão ver como as coisas vão acabar mudando aos poucos para vocês. Outra coisa que sempre as pessoas me perguntam é assim, mas Tatiana, o que acontece se de repente eu começar a ver muitas opiniões negativas? O que a gente faz com as opiniões? Pessoal, as opiniões negativas, elas são um termômetro para vocês. Se vocês conseguem perceber, fazer uma medida de como é importante ter opiniões positivas e negativas intercaladas, como eu comentei com vocês sobre aquela pesquisa lá no comecinho, vocês vão ver que essa análise é feita todos os dias pelos consumidores. E eles têm esse discernimento para saber que nada é perfeito. E que quando você tenta esconder alguma coisa que eles logo eles percebem. Logo liga aquele sinalzinho vermelho e fala assim, opa, tem alguma coisa errada aí.
E o que eu sempre comento com quem eu converso com relação a essa parte de opiniões negativas? Eu falo assim, gente, veja só o modelo do Mercado Livre. O pessoal do Mercado Livre faz há muitos anos, eles trabalham nesse modelo que, na verdade, é um pouco do que a Amazon faz. Eles expõem as informações ali para o cliente. Quem analisa se vai estar comprando com uma pessoa que nunca fez uma venda ou que tem X% de opiniões negativas é o consumidor. O consumidor faz essa balança, faz essa análise na cabeça dele. E ele acaba decidindo, vale a pena comprar este produto? Vale a pena clicar no botão comprar? Vale. E ele vai lá e compra. Então, essa análise, o modelo do Mercado Livre é um modelo que funciona. E é isso que a gente está tentando trazer para os nossos e-commerce, para os nossos clientes de Trustbox. É fazer com que ele use essa medida de opiniões, que tem esse equilíbrio entre perguntas, respostas, deixar com que o lojista possa responder as dúvidas, deixar claro essas informações para ele, isso é muito importante. E é nisso que a gente acredita. E uma coisa que eu sempre alerto, preste atenção nesse boca a boca virtual. Um cliente satisfeito faz um marketing positivo para toda a sua timeline, enquanto um insatisfeito faz marketing negativo para todo o Facebook. Então, presta atenção, gente. Trabalhar direitinho não é somente algo que você na verdade, precisa fazer para poder conseguir ganhar dinheiro. É também em busca da sua reputação. O que a gente sempre recomenda? A gente tem, quem conhece o nosso trabalho, quem conhece o Trustvox sabe disso. A gente sempre comenta, sempre fala para os nossos lojistas, para as pessoas que a gente conhece, não modere comentários, não ignore, não apague as opiniões negativas. Gente, pegue essas informações, pegue esse BI que você recebeu desse cliente, pegou essas informações e tenta fazer uma análise do que foi positivo e do que foi negativo para vocês. Tenta fazer uma balança e principalmente acompanha isso. Tenta fazer com que você tenha uma oportunidade, dê uma oportunidade para ouvir e tenha discernimento de principalmente tentar resolver esses problemas. Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês pegarem isso e transformarem, vocês vão conseguir fazer com que situações que pareciam ser negativas, que pareciam ser críticas, se transformarem em outras oportunidades de venda e de melhoria do seu negócio. Eu também sempre recomendo para que os lojistas e para todas as pessoas que eu conheço que trabalham com e-commerce, que elas resolvam publicamente esses problemas. Publicamente que eu digo, gente, não é lavar roupa suja no site, não é ficar discutindo, batendo boca, como acontece, a gente conhece vários casos aí no mercado. O que eu digo, resolver e publicar, é você pegar na mão desse problema, realmente analisar qual foi o problema dele, e quando ele tiver resolvido, você vai lá e publica isso. Você pede essa opinião, essa última opinião depois de resolvido, para o seu cliente e pede para ele falar do ponto de vista dele, como isso foi positivo. E você pega isso e realmente distribui isso para outras pessoas, para que fique registrado que você se importou, que você se preocupou e que você resolveu um problema. Eu tenho certeza absoluta que não só o cliente que teve esse problema com você, esse momento de crise, como todos os outros, vão te dar uma chance novamente, vão confiar em você e vão comprar no seu e-commerce. Outra coisa muito importante, eu tenho visto muitos e-commerces também que estão começando, na verdade, que estão precisando ganhar essa confiança no mercado, em que eles acabam fazendo coisas, às vezes, que acabam dando problemas para eles. Eles deixam muito que a pressão, né, de conseguir, de estar faturando, a pressão de poder ter logo essa confiança, poder trazer novos clientes, trazer mais gente para o site, eles acabam fazendo coisas que acabam destruindo, na verdade, todo o trabalho que ele teve para conquistar os clientes dele. Eu acho que tudo tem que ser feito, tudo que for ser feito em benefício da confiança, em benefício da reputação para dentro do seu e-commerce, tem que ser uma coisa estruturada, tem que ser uma coisa pensada, tem que ser planejada. Senta um dia tranquilamente e monta um plano de ação com relação a isso. Monta um plano
que faça com que você trabalhe isso aos poucos e que essa relação, na verdade, ela não precisa ser resolvida assim de ontem para hoje. Ela vai sendo construída com todas as informações que você vai conseguir por estar conversando com esse cliente. Eu tenho certeza que você vai acabar fazendo ótimos negócios, vai acabar tendo um bom lucro e principalmente vai ter sempre pessoas que são, na verdade, advogados da sua marca, advogados do seu negócio. Bom, gente, aqui eu também coloco algumas dicas, né, que a gente sempre comenta, tem dos nossos materiais e que a gente sempre expõe isso para todos os nossos conhecidos. Como gerar confiança, então, Tatiana? Então, vamos lá. Cuida da sua reputação online, acompanha, incentiva sempre as opiniões dos seus clientes, sempre responda a eles, sempre agradeça a eles, sempre esteja perto deles, sempre mantenha essa proximidade. Essa proximidade faz com que você tenha esse parâmetro, se eles estão sentindo a proposta de valor, se eles não estão só preocupados em comprar por causa do preço, se eles realmente têm dúvidas com relação a alguma coisa, se tem algum ponto de dentro do seu negócio que não está bem azeitado, é super importante. Eu acho que é isso que faz com que o e-commerce tenha sucesso e que ele faça realmente que os clientes dele sejam os próximos vendedores. Espalha e deixa espalhar. O que eu quero dizer com isso? Toda informação, toda opinião, todo comentário, toda avaliação que os seus clientes fizerem sobre você, ela é pública. Ela está ali, ela está exposta, tanto nas redes sociais como dentro do seu site, ela está ali para ser justamente vista. É como se fosse um espelho, ela está lá para refletir justamente uma sensação, um momento que ele viveu, né? A experiência feliz. Use essa experiência feliz, use essas informações, essas opiniões, para espalhar por aí. Lembra que a gente comentou que o Google adora esse conteúdo fresco, que ele adora ter essas informações sempre atualizadas? Pois então, minha gente, usem essas informações, publique na página do site, publique na sua página de Facebook, deixa mostra isso. Quando você for fazer um anúncio, quando você for fazer algum tipo de comunicação, comente isso, coloque essa opinião desse cliente. Usa isso como os casos de B2B usa com relação a case. Faça isso de um case. Coloque isso exposto para os próximos compradores. Eu tenho certeza que eles vão sentar para ler, eles vão analisar, vão fazer aquela análise lá dentro da cabecinha deles e eles vão acabar desejando ser seu cliente também. Eles vão ver que você trabalha e que você se importa, né? E que a confiança está ali, ó, grudadinha. Agradeça e interaja sempre com todos eles, mesmo os mais difíceis. Eu sei que muitas vezes existem clientes que são mais difíceis de lidar, mas sempre se coloque no lugar dele, use a sua empatia sempre. Analise o que aconteceu, veja se realmente você não tem uma maneira diferenciada de lidar com esse cliente, ou uma maneira diferenciada de lidar com todos os outros, se isso for um problema para ser resolvido, e sempre interaja, um obrigado, chamar pelo nome, é sempre legal, responda sempre todos eles. E o principal de tudo, usar o Trustbox, né? Aí eu venho meu momentinho jabá, né, para todos vocês. Eu não sei se todo mundo que está online conhece o Trustbox, mas eu coloquei aqui em aberto para vocês. Trustbox é uma ferramenta para gerar confiança, né? Para trabalhar com a confiança do consumidor para o e-commerce. Então, esse é o modelinho do widget, né? Que a gente instala no seu e-commerce. Esse widget ele é instalado na página de produto, então, aquilo que eu comentei com vocês. Por que a gente coloca lá? Porque é lá que o seu cliente vai buscar as informações. É lá que ele está interessado em saber mais, em ter oportunidade de perguntar e responder. Então, na primeira imagem, a gente coloca a página na verdade, a abinha de perguntas. Então, vocês estão vendo que tem várias perguntinhas ali, né? Então, a gente deixa as estrelinhas. Você tem um espaço, na verdade, se essas perguntas não foram de interesse da pessoa, ela tem a oportunidade de poder perguntar e enviar essa pergunta para o e-commerce.
o e-commerce responde essas perguntas. A gente tem um dado muito legal que a gente recebeu de um cliente, eu não posso abrir o cliente, obviamente, mas eu posso dizer que as perguntas, na verdade, que são feitas nesse espaço, ela trouxe 16% das pessoas que perguntaram sobre um determinado produto ou tiveram algum tipo de dúvida, acabaram comprando por causa da resposta. Então, é interessantíssimo isso. E aqui embaixo, a gente tem a imagem do widget, mas já ligado, já com a abinha de opiniões. Então, na verdade, aqui, como que funcionam as opiniões? Se o e-commerce vendeu, o Trustbox é informado que seu e-commerce vendeu. A gente vai lá e entra em contato de uma maneira super, super fácil, de uma maneira super legal. A gente entra em contato com o seu consumidor, com a pessoa que comprou lá no seu e-commerce. A gente pede opinião para ela sobre como foi o atendimento, como foi a compra do produto, como foi o serviço. E essa opinião volta para a gente, na verdade, e vai diretamente ser publicada na página de produto. Obviamente que você vai poder estar acompanhando isso. A gente tem um dashboard legalzíssimo para que você possa utilizar. Ele é muito simples, muito fácil de utilizar, muito focado no como o e-commerce facilitar, na verdade, o dia a dia do e-commerce. Essas informações aqui que estão publicadas nesses slides, para vocês terem uma ideia, é um analytics, na verdade, que nós temos dentro do Trustbox. Então, tem as informações, quando chega essas opiniões, elas são tabuladas, na verdade, elas são contabilizadas, metrificadas, e elas aparecem aqui para você. Então, você vai ter um controle do que quantas pessoas, quantos clientes avaliaram a sua loja, como foram as perguntas, se elas foram respondidas, o tempo de resposta, se está sendo positivo ou negativo. Isso influencia muito no momento da compra. A gente vê que quanto mais rápido os e-commerces respondem essas perguntas, mais rápido compra. Então, isso é muito interessante, é muito importante ficar de olho nisso. A gente também contabiliza o número de joinhas, né, o número na verdade, de experiência feliz que esse cliente teve. E, logicamente, o nosso principal objetivo é trazer mais opiniões. Essas opiniões, elas geram confiança e essa confiança gera vendas. Eu agradeço vocês, gente, pelo papo. Agradeço muito novamente a todas as pessoas que estiveram online com a gente. Eu fico à disposição de vocês e eu vou deixar aberto agora, via chat, para que vocês possam fazer perguntinhas. Eu vou estar respondendo vocês, tá? Fiquem à vontade. Vamos respondendo aos pouquinhos, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Então, é isso aí, pessoal. Podem começar a perguntar no chat. Eu estou aqui, vou respondendo aos poucos para vocês. Conforme qualquer pergunta que vier, a gente vai ajudando. Se tiver alguma pergunta técnica, eu estou aqui junto com o Horácio Poblete também, que é diretor de produto do Trustbox e que vai conseguir responder também algumas dúvidas que vocês tiverem com relação à parte técnica. Só usar o chat que a gente vai anotando aqui. Adriana, eu posso passar para você sim o material depois. Se você tiver cadastrada com certeza no webinar, eu mando para você depois esse material com certeza, fica à vontade. A gente também está gravando, toda essa apresentação ela está sendo gravada e a gente vai disponibilizar o vídeo no nosso blog. Rafael, sobre a parte de cobrança, eu posso entrar em contato depois com você, eu posso mandar esse material depois para você. Não se preocupe, a gente tem uma tabelinha bem legal, você vai entender sobre como funciona essa parte de cobrança. Então, eu mando para você depois por e-mail, tá bom? Obrigada a você, Adriana.
Sobre essa parte do Analytics, Ayrton, eu vou passar você para o Horácio, que é uma pergunta mais técnica e ela já consegue te responder. Iron, Horácio, tudo bem? Iron, é o seguinte, sim, isso está no nosso roadmap e mais ou menos em 2 semanas isso vai ser possível. Hoje você consegue exportar, mas não tudo. O que a gente está fazendo é que você vai ter uma série de relatórios em Excel, além do que você já tem no Analytics, tá? A ideia é realmente fornecer um BI para você, para que você possa tomar as melhores decisões e saber, por exemplo, que produto que só dá dor de cabeça, né? E de repente, pô, que produto que você tem que ter mais no teu estoque, porque é um produto que está não só vendendo muito bem, mas é um produto que acaba catapultando outras vendas, né? Então eu acho que isso é importante, tá? Arturo, esse layout que vocês viram aí, ele, inclusive aqui que a Tati está colocando aqui, esse layout que vocês viram, ele é do widget versão 1.0, tá? Da versão atual agora. Da versão atual, né? A partir de 15 de agosto vai entrar um segundo widget, uma versão totalmente customizável, tá? Onde você vai poder customizar. E eu vou contar uma novidade também, como eu sou diretor de produto, eu vou contar uma novidade para vocês em primeira mão. A gente está colocando também nesse widget uma aba inicial, como se fosse um dashboard, como se fosse um painel de controle do próprio widget, com várias informações reunidas em uma tela para que realmente o cliente possa rapidamente ver, incluindo também enquete, resultados da enquete. Então vamos lá, você faz uma venda, o Trustbox vai lá, consegue esse review, a gente tem altíssimas taxas de sucesso de conversão de reviews, muito acima do que se você fizesse, por exemplo, isso você mesmo. E aí, na verdade, junto com perguntar sobre o produto e sobre a loja, a gente, você, lojista, cadastra que perguntas você quer. Por exemplo, assim, esse tênis, você achou muito isso ou pouco aquilo, né? Então você pode falar assim, durabilidade, e aí a pessoa coloca, por exemplo, macio, se ela achou macio ou se ela não achou macio. E essas informações vão estar no widget também. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Fernando, vamos lá. Que é legal, sobre SEO. Legal, Fernando. O que a gente melhora o SEO, Fernanda? Essa é uma pergunta excelente, tá? Porque é um dos nossos maiores, uma das propostas de valor legal que tem o Trust, tá? Na verdade, a gente está gerando o SEO para vocês. A gente está, os clientes, cada vez que eles emitem uma opinião, um comentário, ou então uma pergunta é respondida e que essa pergunta fica pública lá, que vocês optam por ficar pública, isso é indexado, o canônico disso vai para vocês, tá? E isso melhora o SEO, então. Mas, além de melhorar o SEO, o índice de qualidade, né, o Quality Index do Google, da sua página, a gente consegue melhorar ele também. Então, imagina estamos falando aleatório, então as pessoas vão nos comentários falar de polo, vão falar de manga, vão falar de costura. Todas essas palavras também são associadas, que você não colocou provavelmente na sua descrição, a palavra costura, manga, são também associadas. E com isso, quando você vai pagar por um Analytics, tá? Dependendo das palavras que estão mais perto mais próximas, você vai acabar pagando menos por isso. Tá? A lógica do Google é bem simples, ele quer fornecer o melhor resultado possível para quem está buscando. Então, se alguém está buscando costura, manga, polo, e tem isso ali no aleatório, ele vai cobrar menos de você. Tá? Roberto, nós temos sim vários sites utilizando o Trustbox. Assim, agora de cabeça, eu posso te dizer Aleatório, Fiero, Connect Parts, o que mais? Fechamos com a Shoulder, com a Staples. Então, existem várias outras marcas, várias outras lojas que estão utilizando. Se você quiser depois, eu mando para você também toda a lista de todas elas, para você dar uma olhadinha. Eu acho que vale a pena, até para você saber quem estão trabalhando e que áreas nós estamos trabalhando. E quem está tendo muito, muito sucesso com isso. Respondendo ao Evandro, né, sobre plataformas. Evandro, hoje a gente está totalmente integrado com a Vetex e também com a Nuvem Shop, tá?
a gente está trabalhando em cima de integrações de outras plataformas, mas também a gente permite que você suba isso via Excel. Tá? Isso está sendo feito agora, nesse sprint de desenvolvimento, para subir semana que vem. Então, você vai poder também subir, nos alimentar, digamos, do seu painel de controle através de uma exportação de Excel e importação. Tá? A gente tem uma API super fácil, na verdade é um web service muito fácil de implementar também, se você tiver desenvolvedores, fica muito simples. Tá? Agora, com um clique, VTEX e Nuvem Shop. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai estar formatando, pessoal, alguém pediu as fontes, eu acho muito importante sempre passar as fontes e também esses e-mails, então a gente vai estar formatando, a Tati vai formatar agora um e-mail de agradecimento, mandando também esses links, as fontes e também exemplos de onde está o Trustbox, tudo certinho, e a gente manda para vocês. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta para mim, sinta-se à vontade. Eu vou publicar de novo aqui meu agradecimento. Tenho meus contatos aqui, meu e-mail tatiana@trustbox.com.br. Quem quiser conversar comigo também me encontra muito fácil no Facebook. Então, Tatiana Pessoa, pode me adicionar por lá. E, obviamente, eu convido para conhecer o site do Trustbox, convido para poder conhecer também o nosso material no nosso blog. Nós temos alguns e-books dentro do nosso blog que você pode acessar. Estão falando sobre confiança no e-commerce, falando sobre um pouquinho de tudo que a gente conversou hoje no nosso webinar. E também convido vocês também a acessarem também a E-commerce Brasil, o blog do E-commerce Brasil. Nós temos lá uma série de posts interessantes lá sobre o e-commerce do futuro e também fala um pouquinho sobre isso que a gente conversou hoje, sobre confiança, como está mudando essa relação do marketing com relação a vendas. Eu convido vocês para vocês visitarem lá. Eu vou também mandar para vocês nesse e-mail também os links para vocês acessarem, para vocês verem esse texto. E fica à vontade, quem quiser conversar comigo, fica à vontade para poder bater um papo. Gente, agradeço muito por vocês estarem junto com a gente, por estarem junto comigo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau.